aí a gente entra numa outra leva de ligações do Trotsky com os países antissoviéticos, mas agora com o Japão. Tá? O Japão são as evidências que eu acho que tem mais peso, tem até mais peso, de certo modo, na historiografia, tipo, é mais aceito até do que a Alemanha. Tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, o Japão, como a gente falou no começo, está atuando contra a União Soviética desde a guerra russo-japonesa, né, de 1905. E eles Principalmente permaneceram... ali na Manchúria, né, camarada? Isso. E eles permaneceram lá por longos períodos, né? Aí o que acontece? Por coincidência, quando o Trotsky é expulso da União Soviética, ele vai se exilar por um tempo na Turquia. Quem que está na Turquia naquele mesmo período? Por coincidência. O general Kingoro Hashimoto, né? E o Kingoro, ele é fissurado pelo Trotsky. Ele fica obcecado pelo Trotsky naquele período. Tem pelo menos uns 3 historiadores que falam isso. O Kurumiya, que a gente falou, que ali trabalha a questão qual que é o nome? Da industrialização, né, soviética. E tem outros também que vão dizer, né, que o Kingoro ficou tão obcecado pelo Trotsky que ele mandou vários documentos para o Japão, falando, nós temos que pagar ele tem 60 discípulos aqui, não sei como que ele levou 60 pessoas com ele da União Soviética, mas levou, Trotsky levou, nem sei dizer quem eram esses 60, mas o Kingoro é bem claro para o Japão, a gente tem que contratar eles como espiões japoneses, tá? E isso foi parar também no Tribunal de Tóquio, tá? E parece que pessoas ligadas ao Kingoro disseram que isso realmente aconteceu no Tribunal de Tóquio. O encontro entre os dois não é uma coisa que todo mundo admite que aconteceu. Por exemplo, o Hiroaki Kurumiya vai dizer que não tem certeza do que aconteceu o encontro entre o Kingoro Hashimoto e o Trotsky. Mas há outros documentos e tal, estudando o Kingoro Hashimoto, tipo biografias, que vão dizer que aconteceram esse encontro sim. Eles se encontraram e o Trotsky vendeu informações, tudo que sabia para os japoneses. Né? E aí a gente entra num outro problema, né? Não foi só o Kingoro Hashimoto que soltou isso, né? E isso se tornou público. Em 37, o Hajime Sugiyama, que era também general, esse até mais importante do meu ponto de vista, porque era líder da inteligência japonesa, e o Kingoro, embora fosse general também, mesmo uma patente e tudo mais, ele era meio que deixado de lado, porque o Kingoro ele gostava de tentar dar golpes. Ele queria, na verdade, ser primeiro-ministro, né? Então ele tentou golpes fascistas dentro do fascismo japonês. Ele tentou derrubar os fascistas para implantar o que eles chamavam de socialismo de direita, que na verdade é fascismo também, né? É fascismo também, do mesmo modo. Fala em raça superior japonesa, fala no Japão como protetor da Ásia, né? Tudo mais. Enfim, aquele discurso que a gente já conhece. E o Hajime Sugiyama declarou assim para quem quisesse ouvir no New York Times, né? Trabalhamos com toda a oposição à União Soviética. Todo mundo, com toda a oposição, inclui Trotsky, gostando ou não. E o Walter Durante, tudo bem que ele exagerou um pouco no título, até porque o que ele falou é que ele trabalha com toda a oposição. Isso inclui o Trotsky, mas o Durante vai escrever uma matéria. Trotskismo a serviço do Japão. Isso tem até hoje no próprio site do New York Times. Tudo bem que tem que pagar para ler o artigo, mas está lá. Entendeu? Até hoje você pode acessar esse artigo lá, né? Onde tem essa informação. E no finalzinho ali, entre 37 e 39, deserta para o Japão um general importante da NKVD, o Lyutikov. E o Lyutikov, engraçado que ele nega, né, na imprensa, ele dá uma declaração na imprensa de por que ele fugiu,
que a União Soviética era um demônio, e Stalin ele não aguentava mais matar gente inocente, aquela coisa toda. Mas para a inteligência soviética, aliás, japonesa, ele foi bem aberto em dizer o seguinte: eles realmente colaboravam com os inimigos estrangeiros. E o Tukhachevsky e toda a oposição estava unida contra Stalin. Também isso acaba incluindo, querendo ou não, os trotskistas. Né? Isso quem está dizendo é a Ken Pentai, né? Não é um stalinista, né? Não, esse é o Lyudkov, né? E engraçado que a inteligência japonesa diz para o próprio Lyudkov o seguinte: é bem. A gente, na verdade, até acredita nisso, né? Porque, de fato, que as conspirações são reais lá dentro. Né? A inteligência japonesa fala abertamente para o Lyudkov que sim. E aí é que vem a grande questão. Qual que é o depoimento do Lyudkov? Isso que é interessante. Tem um cara dos anos 60, um historiador, chamado Alvin Cox. Ele tem um estudo sobre esse Lyudkov, né, chamado Duas Lições do Inferno. O general da NKVD, detrator do Japão de 1938 a 1945. Tem parte 1 parte 2 desse artigo. Dá umas 100 páginas, né? Mas ele diz que o Lyudkov fala o seguinte: dentro das Forças Armadas Soviéticas existem elementos hostis ao regime, universalmente hostis a Stalin, e nutrindo objetivos diferentes. Aí ele vai falar que um grupo de comandantes foi sinceramente leal a Trotsky. Por exemplo, Putin. Lembra que o Putin já tinha sido citado pela Ruth Fischer, né? Já Sim, tinha sido sim. citado por outras pessoas, Primakov, né? Outro grupo de comandantes soviéticos de origem polonesa-alemã, letães, de minorias, ficaram desapontados com o curso do comunismo. Né? Isso é o Lyudkov falando ainda. Ele coloca aqui um tal de Eidelman e a Kork, né, que são também membros desse grupo, e há ainda um outro grupo de comandantes que servia no exército czarista, que era favorável a um golpe militar e estava preparando para cooperar com qualquer outros grupos, por exemplo, com o general Tukhachevsky. Né? Outros que eram hostis ao regime e prontos para trabalhar na oposição incluíam Germanik. Esse Germanik, inclusive, se matou quando ele ia ser julgado. E Akir também. Se não me engano, os dois cometeram suicídio. Posso estar errado, mas os dois se mataram. Né? E havia um julgamento, eles preferiram não enfrentar o julgamento. Né? Esses homens que haviam seguido Stalin por muito tempo, finalmente se convenceram da tendência desastrosa de sua política. Eles tinham suas raízes no exército, suas opiniões eram compartilhadas pela maioria dos comandantes políticos e trabalhadores políticos, e eles viram grandes mudanças nos sentimentos da população entre todos os vários estados de soldados, especialmente aqueles de origem camponesa. Só que tem uma coisa que é interessante dizer aqui. O professor Rodrigo Lianês, ele diz uma coisa interessante do Lyudkov nas lives que ele faz, né? Ele afirma que uma parte do ataque que os japoneses desistiram de fazer à União Soviética tem a ver com o fato que o Lyudkov deu detalhes de todo o armamento soviético para os japoneses e eles perceberam que eles eram inferiores e que era da merda. Eles iam perder. Né? Basicamente foi isso. E, além disso, o Lyudkov também forneceu meios para fazer uma tentativa de assassinato de Stalin, que foi avisado pelo Richard Sorge, né? Um espião também. E, na verdade, ele trabalhava na embaixada alemã no Japão. E aí, nisso, ele avisa Stalin: olha, o cara desertou para cá, está soltando a língua para tudo e eles vão tentar matar você no seguinte ponto. E eles conseguiram prevenir esse incidente. Né? Então você vê aqui claramente que não é brincadeira o que está sendo dito. Né? Não é, a gente não está com implicância com Trotsky, não tem nada a ver. A gente estava analisando um quadro de evidências em geral. Quando o Kingoro Hashimoto, lá em cima, falou que a gente devia usar os trotskistas como espiões, tem uma coisa que é interessante dizer. O Mao Tse-tung, em acho que 39 ou 40, isso tem no blog da editora, vocês podem procurar lá. Tem um texto que fala os trotskistas como espiões japoneses.
Eu acho que não tem nada de coincidência nisso, entendeu? O general diz que deveria haver uso de trotskismo como espionagem para o Japão, e depois, na prática lá, o exército do Mao Tse-tung acha trotskistas trabalhando para o Japão. Embora, sim, a gente tem que admitir que muitos ali foram acusados como japoneses entre os trotskistas e talvez não fossem mesmo. Isso aí eu fiz uma pequena pesquisa no, nos artigos, né, de historiadores chineses mais atuais e tal sobre esse assunto e muitos falam que alguns realmente eram inocentes. Bom, enfim, é guerra, né? Eles não tinham a quantidade de informação que a gente tem hoje, né? Um depoimento naquela época valia muita coisa. Hoje você vira uma esquina tem uma câmera, né? Naquele período não tinha. Então o que vinha da boca era muito mais forte, né? Para determinar a prisão, a pena, né? A sentença de alguém. Ainda mais no meio de uma guerra, no momento de uma guerra, infelizmente esse tipo de coisa acontece, né? Não tem muito o que fazer. Camarada, nem tempo e nem condições, né, de fazer uma averiguação melhor, né? Não, infelizmente não. Pode ser um risco, né? Pode ser um risco. E, para piorar ainda, tem uma questão de um famoso documento que foi fotografado pelos espiões japoneses, né? E esses espiões japoneses eles mandaram um documento, eles trabalhavam no Japão para a União Soviética, ainda no período que o Trotsky era um trabalhador soviético ali e tal, trabalhava no governo, tinha um cargo. E eles fotografaram um documento chamado Memorial Tanaka, tá? Esse memorial ele continha os planos de guerra do Japão que iriam ser executados nos anos 30. Por exemplo, a aquisição da Manchúria, né? As anexações ali, as tentativas de anexar a China por completo, enfim. Esse documento, ele inclusive existe, né? Até hoje esse documento existe. E o que o Trotsky me fez com esse documento? Ele revelou a existência dele para os japoneses. Antes, ele era, na verdade, uma suposição geral de muita gente. Quando os soviéticos obtiveram, eles vazaram esse documento para a imprensa dos Estados Unidos. E aí a imprensa dos Estados Unidos vazou esse documento para o mundo. E o que o Trotsky fez? Revelou que foram os soviéticos que fizeram essa porra desse vazamento. É complicadíssimo. Você faz isso num exato momento em que a União Soviética, apesar de todas as hostilidades com o Japão, quer fazer um pacto de não agressão para evitar uma guerra com os japoneses. Então, de 32 até 39, a União Soviética ralou para fazer um pacto de não agressão com o Japão. E não conseguia. E o Japão era uma das nações que mais Stalin detestava do ponto de vista militar. Eles eram muito aventureiros. Tipo, ele achava os caras muito imprudentes, mas assim, demasiadamente imprudentes. Era irritante lidar com os japoneses, porque ele se comportava como dono do mundo até mais do que os alemães. Entendeu? Eles saíam invadindo, eles queriam tudo. E a sorte não, na verdade, preparo, né? É que o Exército Vermelho sempre foi vitorioso nas batalhas com o Japão, né? Todas as batalhas, a Batalha da Mongólia, né? O Japão foi derrotado, e até também a Batalha da Mongólia teve um peso para o Japão não entrar do lado da Alemanha e assinar aquele pacto de neutralidade, né? De certo modo, traindo o pacto anticomiterne. E vai o Trotsky, no finalzinho dos anos 30, e revela, em meio a tudo isso, que o documento foi vazado pela União Soviética e que ele foi um dos primeiros a ler o documento. Tem um texto sobre isso que se chama The Memorial Tanaka, né? Basicamente, ele entregou o peixe, né? Isso podia ter dado um problemaço para a União Soviética a mais, né? Isso podia ter sido um problema muito grave.